vídeo anterior, onde eu falava sobre fractais, eu me comprometi a falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, relembrando, fractal é um pedacinho de Deus em nós, na nossa criação. Nós temos um pedacinho de Deus em nós. Deus faz parte da nossa existência e de quem nós somos. Dentro dessa explicação, eu havia dito para vocês que não somente Deus possui fractais, mas que espíritos evoluídos o suficiente para conhecer o amor de Deus também possuem, recebem a autorização de criar seus próprios fractais, que não deixam de ser uma continuação também de Deus. Então eu vou desenhar um pouquinho aqui para que isso fique mais elucidativo. Improviso total aqui, né, gente? Mas vamos dizer assim. Então Deus, né, com toda a sua luz, sabedoria, enfim, na criação dos seus indivíduos, dos seus filhos, é como se ele tirasse uma partícula, um pedacinho dele mesmo para criar essas vidas. Isso são os fractais. Então aqui, cada indivíduo possui o seu fractal, possui o seu pedacinho de Deus. Cada um de nós, literalmente, temos um pedacinho de Deus dentro de nós. A gente dando vazão a ele ou não. Então, dentro disso, uma das regras universais é que todos os irmãos criados, todos os filhos de Deus, obrigatoriamente eles vão evoluir, né? Todos eles são criados simples e ignorantes. Nenhum criado com privilégio. Isso é muito bonito, por quê? Porque isso obriga que cada filho, dentro da sua jornada individual, é claro, mas todos eles vão sofrer a evolução e vão ter dificuldades, vivências, medos, uma série de experiências até um nível suficiente, autossuficiente, para que eles alcancem um degrau de evolução. Como é que eu posso dizer para vocês? Eu vou retomar, desculpa, tá? Mas eu improviso assim. Então, simples e ignorantes. Vamos pensar assim, encarnação após encarnação, suas dificuldades, seus medos, suas vitórias, enfim. O espírito vai adquirindo as suas próprias experiências e ele vai evoluindo, certo? Quando ele chegar num nível suficientemente alto de evolução moral e intelectual, e essa é uma jornada muito grande para que isso aconteça, mas quando ele alcança esse nível moral e intelectual, ele consegue entender então os conceitos, enfim, toda a mentalidade de Deus, vamos dizer assim. Nesse momento de evolução suficiente aqui, é como se ele recebesse uma autorização, uma capacidade para atuar como co-criador de Deus. É como se o pai desse autorização para o filho: filho, agora você já está crescidinho o suficiente para que você também me ajude nessa obra. Então, esse filho aqui, que era simples e ignorante, ele evoluiu e conseguiu um mérito suficiente para ser um co-criador. E esse co-criador também começa a criar os seus fractais, os seus filhos também, que também estão conectados, que essa conexão não se perde, com o próprio Deus. E assim vai. Esse filho aqui também vai ser simples e ignorante, também vai sofrer as suas evoluções e assim vai. Também uma hora vai evoluir e também vai fazer os seus fractais. E assim vai. Relembrando, não são só aí o co-criador, vamos dizer assim, os co-criadores daí, não só podem fazer indivíduos, como outros planetas, como outros seres, enfim. Então, observe
que a criação nunca para. Nesse sentido, nós sempre vamos ter irmãos mais evoluídos, irmãos menos evoluídos. Qual é a beleza disso? É que esse irmão, ele sempre vai ter alguém ao qual ele pode receber ajuda, porque ele está num processo evolutivo, ele sempre vai precisar de um auxílio, de um irmão mais velho, mais sábio, e ele também vai poder prestar auxílio àquele irmão que está numa jornada ainda que não alcançou o nível evolutivo desse irmão aqui. Então, o progresso, ele é contínuo, ele não para. E sempre vai ter essa coisa de irmãos mais evoluídos ou menos evoluídos. Então, você sempre vai ter a oportunidade de receber o auxílio e fornecer auxílio. Receber e dar. Agora pense isso e multiplique por números infinitos de seres e indivíduos, certo? Pensando nisso, na quantidade de seres infinitamente mais evoluídos e menos evoluídos, você começa a perceber que vamos dizer assim, nós temos todo o amor de Deus, mas dentro disso, como é que eu posso dizer assim? Vamos dizer assim, tem pessoas que dentro desse cenário que tem milhões, bilhões, infinitos, trilhões de outros indivíduos, essa pessoa aqui, ela se acha a última gás da coca. O último gás da coca, a última bolacha do pacote, vamos dizer assim, né? Mas quando você começa a perceber que você é só um entre tantos outros, você começa a perceber que a sua arrogância, que a sua prepotência não fazem sentido. E quando você tem a oportunidade de sair do corpo material e olhar isso de uma forma, você como espírito que você é, certo? De uma forma macro, onde você vê tantos outros irmãos, você consegue ver o quanto tem seres muito mais evoluídos que você e o quanto que você ainda precisa crescer. E aí é nessa hora que você começa a perceber que você começa a se tornar humilde, vamos dizer assim, que a tua ficha cai, né? E é nesse momento quando você também alcança um nível de evolução moral e intelectual suficiente e você percebe, opa, às vezes aqui onde eu tô, tá cheio de irmão que sabe muito mais do que eu. Mas aqui nesse planeta, vamos dizer assim, que esses irmãos aqui estão, menos evoluídos, aqui onde eu tô, tá cheio de gente que sabe muito mais do que eu. Um monte de irmãos sabe mais que eu. Mas aqui nesse planeta, tem irmãos que ainda não tiveram nem metade desse conhecimento. Então, a partir desse momento, você deixa sua arrogância, sua prepotência de lado e você mesmo acaba aceitando pela tua evolução, por você se tornar um espírito mais evoluído, que entende mais sobre o que significa o amor de Deus, você mesmo se propõe, acaba se propondo a vir ajudar, a vir encarnar nesse planeta, nesse local menos evoluído, para que por mais que você venha, por mais que você encarne no esquecimento nesse planeta, por mais que você se torne novamente um indivíduo dentre tantos outros, e por mais que você esteja no esquecimento, mas o teu espírito, ou aquele conhecimento que o teu espírito carrega, ele está lá. Então, em algum momento, algo vai falar mais forte, se você se permitir vir, porque muitos irmãos encarnam e não deixam que essa missão apareça, eles acabam se entregando demais àquela encarnação, vamos dizer assim. Mas se você deixa a tua missão realmente vir,
você começa a expandir a sua luz, você começa a expandir a sua luz e passar o seu conhecimento para aqueles irmãos que até então ou não tinham ou que estavam com a chama apagada. Você começa a acender uma luzinha aqui, uma luzinha ali. É aquele conhecimento que para você parecia tão pouco, você vê que começa a fazer a diferença, né? Eu estou dando um exemplo aqui, não que esse irmão não possa fazer a sua luzinha aqui, vamos dizer assim, mas vamos dizer assim, irmãos de Marte, de Júpiter, que já estão bem mais evoluídos, por exemplo, né? Tem irmãos desses planetas que aceitaram vir para a Terra para ajudar nessa missão de luz, para ajudar, para trazer conhecimento. Então, existem muitos irmãos encarnados de outros planetas, das Pleiades, enfim, de tantos outros lugares, que estão nos ajudando justamente a acender as luzes da Terra. Eu me dou esse exemplo. A Casa Plataforma de Oração foi o meu ponto fulminante para que... Meu ponto, sei lá se é assim que fala. Mas foi o meu ponto para que a minha luz se acendesse e para que eu aceitasse querer passar a minha luz também para outras pessoas. A minha palavra, o meu serviço para Deus, né? Então, é mais ou menos esse o contexto. Então, eu sei que o meu desenho está muito precário, mas eu acredito que a mensagem, de uma forma geral, acho que dá para entender, né? Eu tô aqui olhando. Ai. Então, aqui no planeta Terra, nós temos muitos irmãos mais evoluídos que aceitaram essa missão. Já tá indo pro pó minha garganta. Que aceitaram a missão de encarnar no planeta Terra e vir passar essa mensagem, né? Não é difícil de reconhecer isso. A gente percebe isso, já vem encarnando aí há muito tempo, não é de agora, né? A gente percebe muitas crianças que você olha assim, aquela criança ela começa a falar de um conteúdo que às vezes você nem entende, que você não sabe de onde é que a criança está tirando aquilo, às vezes um conhecimento muito grande, ou às vezes não é o conhecimento teórico, mas às vezes é um nível moral muito elevado e você olha, meu Deus do céu, como que pode isso? Porque essas crianças elas já estão vindo de outros planetas para encarnar aqui, para nos ajudar a dar aquele empurrão, ou vai ou racha, né? Então, de novo, é por isso que eu bato tanto na tecla que a gente precisa ter mais pessoas falando sobre esses assuntos para que a gente induza o maior número possível de pessoas no despertar da nossa jornada aí para a quinta dimensão. Na nossa jornada para a quinta dimensão. A gente precisa que a maior parte das pessoas desperte para isso. Né? A gente quer que a maior parte das pessoas tenha a possibilidade de dar esse salto quântico. Porque você veja, não é a tua religião que vai determinar para onde você vai, não é isso. Só que tem muitas pessoas que acham que naquela zoninha de conforto que elas estão, que simplesmente indo na missa todo domingo, por exemplo, com todo respeito, mas tô indo na missa todo domingo, então tá tranquilo para mim. E não é assim, o buraco é bem mais embaixo. Né? A reforma íntima é muito necessária e quanto mais pessoas falarem sobre isso, mais a gente está tentando ser mais específico. Você precisa abrir teus olhos para esse caminho aqui, você precisa fazer essas reflexões sobre você aqui. É muito fácil a gente achar, nossa, como eu sou bonzinho. Nossa, não, mas eu não faço mal para ninguém, eu não matei ninguém, eu não roubei, então... mas a gente continua falando mal dos outros, a gente continua fazendo fofoca, aquela questão, um exemplo, alguém me magoou, eu sinto raiva. Ok, sentir raiva é uma coisa natural do ser humano, nós estamos aqui, hormônios, carne e osso, a gente sente, mas
a gente precisa se propor a trabalhar essa mágoa para não ficar remoendo, para trabalhar, para não dar o troco para o outro e para deixar isso passar. Então são vários processos, vários trabalhos que a gente precisa fazer, né? Tipo assim, eu sou bom, não mato ninguém, mas daí começa a falar da outra pessoa, daí começa a descascar a outra pessoa, fofoca, fala de acha quatro da outra pessoa, daí ela chega assim, mas quem sou eu para falar, não é verdade? Então aquela coisa, aquela frase típica, quem sou eu para falar, né? Tipo assim, eu falo, descasco a outra pessoa, daí quando eu falo, mas quem sou eu para falar, é como tipo assim, falei, mas agora lavei minha mão, né? Não, eu não sou ninguém para falar. Tipo assim, daí vem aquela cena do nosso, não, eu sou humilde, então não. Então assim, a gente faz isso, e faz muito. Então, e a gente precisa ser relembrado a todo momento dessas nossas falhas, né? Não estou dizendo que eu não faço, eu faço. E é justamente por isso que eu venho falar. O quanto que a gente precisa que outras pessoas estejam nos lembrando para que a gente pegue e faça, vá fazendo essa reforma. Opa, errei, vou melhorar, errei, vou melhorar, errei, vou melhorar. Até uma hora que quando começar a vir, se opa, nem vou pensar porque eu já sei que aqui não é o caminho. Isso é uma questão de treinamento, adestramento. Outra coisa, mentalização tem poder. Tudo que você pensa tem poder. Outra coisa, na quinta dimensão, não necessariamente que vai acontecer já, mas é muito comum nas civilizações mais evoluídas que o diálogo não aconteça de forma verbal, mas mental. Entendem o porquê que a gente tem que nos adestrar quanto àquilo que nós pensamos também? Porque às vezes a gente pensa, a gente não fala, tá? Melhoramos na parte de pelo menos a minha boca eu consegui manter fechada. Mas eu tô pensando ainda, né? Penso os de acha quatro daquela outra pessoa. Agora, vocês já imaginaram se a gente entra na 5D? Não tô falando que isso vai acontecer, tá? Mas vocês já imaginaram se a gente entra na 5D e os nossos pensamentos passam a ser audíveis? Cara, a coisa ia ser muito feia, né? A coisa ia ser muito feia. Então a gente precisa treinar todo santo dia, adestrar os nossos pensamentos, não deixar nem o pensamento vir. Treinar para que os nossos pensamentos sejam bons, porque em algum momento, vamos dizer, desencarnado isso já acontece, né? Mas a nossa comunicação, ela vai ser lá na frente, ela vai ser mental. A comunicação é muito rápida de forma mental, né? A gente fala, quem recebe as canalizações, eu nunca tive essa oportunidade, eu nunca canalizei, que eu saiba. Mas o que eles relatam, né? Você verbal, você demora um tempo para você construir uma ideia sobre um determinado assunto. Agora, por exemplo, vem um espírito, ele passa eu vou chamar assim que fica mais visual, ele passa um bloco de informações mentais, um bloco de informações na sua mente, certo? Todo um contexto de uma ideia que você entendeu em segundos, o médium entende em segundos aquilo, mas ele tem que digerir, às vezes é uma palestra de 3 horas para ele conseguir verbalizar tudo aquilo que ele recebeu naquele bloco mental em questão de milissegundos. E assim que algumas comunicações acontecem. Então, para e pensa. Se hoje a comunicação se tornasse mental, o que é que você diria? O que as pessoas viriam? Qual seria a sua comunicação? O que você diria para as outras pessoas? O que elas viriam saindo de você? Hoje, uma das coisas alguns médiums conseguem ver a aura, então alguns médiums conseguem visualizar se a pessoa tem bons pensamentos ou maus pensamentos, como é que está a vibração dela, enfim. Mas essa questão da comunicação mental é muito importante. É um exemplo. Ai, nossa, Jéssica, mas isso é impossível. Gente, fala sério. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como os profetas na época de Jesus e antes de Jesus tinham tanta dificuldade. Porque 2000 anos atrás, as pessoas hoje em dia já têm a dificuldade de abrir a cabeça.
Que dirá 2000 anos atrás, com aquela mentalidade daquele povo daquela época que tudo era um absurdo. As coisas que eles falaram não dava para entender, era tudo um... Isso que eu acabei de falar, imagina? Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Não tem agora, por exemplo, pessoas que não tem braço, ele bota um braço mecânico e através da mente ele consegue fazer um movimento. Não tem? Tá, o que é de tão surpresa nisso? Sabe?